Pronto. Vamos lá continuar, irmãos. Então, nós começamos aí, nós terminamos o último tópico nosso, quando ele começa falando do Salmo 18, não foi? Exato. Nós lemos ali os versos 40, 43 a 49, né? Exato. E no 49 nós vimos ali que Davi vai louvar a Deus entre as nações, no caso o Messias, né? Perfeito. Então a submissão ao rei davídico parece que é um pré-requisito para a salvação deles, né? No Salmo 18 ele vai dizer, no verso 25 e 27, veja lá: "Quão misericordioso, tu te mostras misericordioso." Não é isso? Veja lá, o Salmo 18, 25 e 27. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com perverso reages à altura. Salvas os humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. É interessante como que a expectativa aqui, a expectativa como está estabelecida no texto, né, é que Davi, ele espera um comportamento, se eu posso chamar assim. Davi, ele aguarda, ele espera, ele anseia por um comportamento dos inimigos, né? Isso é que eles se sujeitem ao rei, né? Que eles se sujeitem ao rei, que é o tema, que é o grande ponto, né? Que é o tema aí que começa no Salmo 2, né? Que a expectativa é que eles beijem o filho, né? Para que o pai não se ire. Então, eles se submetam ao rei para que eles sejam aceitos, né? Para que eles sejam recebidos aí, né? Para essa uma leitura interessante. Veja, a pergunta é a seguinte, irmãos: como o Salmo 18 seria entendido posteriormente? Incluíram, não é, para aqueles que iam ler essa verdade, uma meditação. Veja que no último verso do Salmo 18, verso 50, veja lá, não é, ele como que constrói um conceito teológico e leva a meditação a essa verdade. Veja lá, verso 50. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e com os seus descendentes para sempre. Então, você sempre tem a bondade de Deus para com o rei, a bondade de Deus que é o rei que é ungido, né? E para com os seus descendentes, né? Esse autor francês a que eu me referi no início, ele diz o seguinte, irmãos, as palavras dele são essas: o Salmo Davídico vem para nos reafirmar, né, que a nação que Deus libertará da opressão, né, são aqueles que são sujeitos, isto é, que se sujeitam e que se submetem. O Salmo 18, segundo o mesmo autor, é um cântico messiânico de ações de graças no contexto do exílio, usado nesse contexto do exílio, né? Não que foi escrito lá, mas muito usado nesse período. O rei aguardava, não é, no futuro, né? E é engraçado, e esse rei aguardado no futuro, melhor dizendo,
ele é um rei descrito como um modelo de justiça. Deus vai salvá-lo e fazer com que todos os povos se submetam a ele. Veja, Deus irá salvá-lo e fará com que todos os povos se submetam a ele. Né? Para um povo que está em angústia, esse salmo traz esperança. Como Deus trouxe esperança em muitas manifestações que ele se deu a conhecer, né, no caminho, como o Messias que se revelava em várias circunstâncias na história de Israel. Todas as nações vão reconhecer um dia de que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Essa é a conclusão desse teólogo que eu me referi. Veja, há esperança para as nações, isso é claro, em salmos como o Salmo 22, claramente, né? Isso é claro, o Salmo 22 vai deixar isso bem claro. Então, os primeiros 22 versos, os primeiros 20 versos, né, descrevem ali com um detalhe vívido o sofrimento de Davi nas mãos dos seus inimigos, né? Salmo 22, logo em seguida. Com o seguinte comentário, né? Ele diz: eles pregaram minhas mãos e meus pés, e minhas roupas eles lançaram sorte. Então, o cristão aqui não vai... o ponto é, aquele que ele se refere claramente revela Cristo na crucificação. Né? Por que isso é tão importante nesse contexto, irmãos? Porque a interpretação dada pelo autor na estrutura da formação do saltério revela que a expectativa deles ia para além de um Davi que eles conheciam, uma vez que Davi havia passado. E eles continuam utilizando a figura de Davi no período pós-exílio, ou, desculpa, no período do exílio babilônico, que Davi já havia passado muito tempo. Né? Então, muitos dos salmos davídicos descrevem o sofrimento do salmista nas mãos dos inimigos. Né? Então, o que é que entende? O sofrimento desse novo Davi. É por isso que você vai ver lá, vamos dar uma olhada, por favor, Salmo de número 22, vamos dar uma olhada, por favor, lá. Verso 21. Salmo 22, verso 21, não é isso? Veja, você vai ver, os primeiros 20 versos, ele descreve o sofrimento de Davi, no caso Messias, né? Sim. Do 21 em diante, é uma mudança clara no Salmo, veja lá. O que é que diz o 21? Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondeste. Verso 24. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. O que é a libertação do rei? O que causa na congregação? Veja lá, verso 27 e 28. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. E aí ele olha e diz, veja bem, o impacto disso no futuro. Veja lá o verso 30 e 31. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Interessante, né? Como se fosse todas as nações da terra ouvirão e se converterão, né? Obviamente, entende? A destruição das nações não significa o estabelecimento de uma nação na Palestina em detrimento das outras, mas dos ímpios, né? Todas as nações da terra, no mais altos, longínquos limites da terra, né? Eles vão se curvar diante de Yahvé.
né? Veja só, não é que todo mundo vai ser convertido, né? Isso não é o grande ponto, porque veja lá no Salmo 2, verso 9, o que é que ele diz, né? Salmo 2, verso 9. Salmo 2, verso 9 diz o seguinte: Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Então, eu entendo, aqui ele não está falando de a conversão de todo mundo, né? Alguns vão ser destruídos, né? Sim. Vão ser punidos. Por exemplo, o Salmo 149, versos 6 a 9. Salmo 149. Estava lendo agora ele aqui. Pode ler aí, hein? Nos teus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em candeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Interessante, né? Como que a expectativa de que as nações virão a Jerusalém e lá viverão eternamente, né? Ele está no seu caminho para o templo em Jerusalém, onde ele vai habitar para sempre ali. É a própria imagem do Salmo 23, né? E habitarei até que eu chegue à casa do Senhor. Por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, eles têm essa imagem clara de que as nações viriam a Jerusalém e receberiam o benefício. Veja, por exemplo, como essa teologia aí, esse conceito está completamente engatilhado aí com a linguagem profética. Veja lá, por exemplo, vamos ver alguns textos. Isaías 2, verso 2 a 4 primeiro. Dá uma lida, por favor. Isaías 2, verso 2 a 4. Henry, pode ler aí, viu, Henry? Isaías 2, do 2 ao 4. Isso. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas terão as suas espadas em réis e arados e suas lanças em podadeiros. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vamos só pegar outro texto, por favor. Zacarias 14, verso 16 a 19. Como esse aspecto de que eles vêm para Jerusalém, né? Tá ligado, né? Veja, essa peregrinação das nações para Jerusalém, ela tem essa visão clara, né? Que é a igreja, né? Essa é as nações que se tornam povo de Deus, né? Essa é a lógica. Zacarias 14, 16 a 19. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Perfeitamente. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Interessante, né? E aqui, por exemplo, você tem quem subirá ao monte do Senhor, Salmo 24, né? É aquele que é puro, aquele que ou quem subirá ao monte do Senhor, quem ficará de pé no seu santo monte, aquele que é puro de mãos, é limpo de mãos e puro de coração.
não é? E que não entrega a sua alma ao que é falso, a falsidade, né? E nem jura enganosamente, dolosamente. Então, esses são os que subirão ao monte. Veja, a peregrinação. Lembre-se que os que serão destruídos são os ímpios. Então, as nações que serão destruídas aqui, elas têm que ser entendidas não como como nações, como um império, por exemplo, a Rússia, ou como a América, não é? Mas como todos aqueles que não se submetem ao Senhor. Então, essa é uma construção muito interessante que o Salmo vai produzindo, né? Então, veja, a lógica aparente, por exemplo, no Salmo 23, 24, veja, o Salmo 22, ele fala do Cristo que foi morto, do rei que sofre e as bênçãos do seu sofrimento para a salvação das nações, né? Então, no Salmo 25, verso 14, veja lá, por favor, né? No Salmo 25, quando ele lembra que no 22 ele fala das nações que serão abençoadas por ele, né? Elas temerão ao Senhor. Veja o resultado disso no Salmo 25, 14, por favor. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Veja, perceba aí o detalhe, irmãos. E os leva a conhecer a sua aliança, entende? Não, porque o judeu, ele nasce na aliança. Sim. Mas esses são levados a conhecer a aliança. Então, os gentios aqui estão incluídos também. Fazer conhecido o seu pacto. Então, isso é muito claro para as outras nações. Elas serão incluídas no pacto, me parece claro, né? É como o texto está dizendo. Então, parece que aí essa é a sequência para onde nós somos conduzidos. Veja, ele escreve o seguinte, irmãos, a promessa tem um autor chamado Lofinkin. Ele diz o seguinte: a promessa do pacto de Israel também é o que está posto no texto. Que o Salmo 25 diz, né, é singular o fato de que esse é um tema em toda a Bíblia hebraica. É singular o fato de que esse é um tema que percorre toda a Bíblia hebraica, né? Então, ele diz o seguinte, veja bem, na perspectiva dele, esse conceito dessa nação que vai ser destruída e a nação que vai ser poupada diz respeito àqueles que vão se submeter ou não se submeter ao reino de Davi, ao reino messiânico. Não é? Outra coisa interessante, né? Muita coisa a gente poderia ler, mas assim, a gente não vai poder fazer salmo a salmo, porque não teria tempo para isso. Mas a gente vai trabalhar alguns textos. Por exemplo, vamos pegar o Salmo 33 para nos ajudar aí um pouco. Vamos abrir lá o Salmo 33, por favor. Salmo 33, né? Então, veja só um detalhe. No Salmo 33, se nós pegarmos aí, há um apelo no final do Salmo 32, terminando o Salmo 32, verso 11. E o que é que diz lá? Salmo 32, verso 11. Isso. Alegrem-se no Senhor e exultem, vós que são justos. Cantem de alegria a todos vocês que são retos de coração. Então, os justos alegrem-se, né? Então, o Salmo 33, na sequência, essencialmente, ele vai adorar a Deus por sua obra na criação. Veja lá, verso 8 e 9. Veja lá, o verso 8 e 9. Do 33, ele vai exaltar a Deus pela obra da criação. Veja lá se não é. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Ele não apenas pela criação, mas também pela obra da providência, não é? Verso 18 e 19. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Veja que coisa interessante. Isso tem implicações para o povo
que planejou em vão a morte do ungido e do povo de Deus. Lá no Salmo de número 2, verso 1. Eles maquinam, eles se juntam para destruir o ungido de Deus. Entenda, irmãos, o Salmo 33 está dizendo, o Senhor os livrou de todos os seus inimigos. Né? Enquanto os seus planos serão frustrados, a vontade de Deus permanece para sempre. Veja o verso 10 e 11 do Salmo 33. Versos 10 e 11 diz assim: O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. E aqui, mais uma vez, aquilo que foi ordenado lá, como o Saltério diz, os planos dos inimigos serão desfeitos, desbaratados. Né? O verso 16 e 17 do Salmo 33, irmãos, claramente mostra que as nações, né, creem que seus exércitos vão alcançar o objetivo deles. Mas o salmista diz, é ineficaz, o que eles pretendem fazer, não vão conseguir fazer. Veja lá o verso 16 e 17 do Salmo 33. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. E aí, veja, o rei sozinho não pode. Então, somente se Deus estiver ao lado deles, o poder militar vai ser vitorioso. É o que está no verso 18 e 19. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. O que as nações, irmãos, estavam planejando não é dito no texto. Mas à luz do Salmo 2, à luz do Salmo como 46 a 48, né, parece claro que o que eles planejavam era aquilo que está posto lá no Salmo de número 2. Mas aqueles que vão confiar no Rei, no Senhor, no seu ungido, esses vão escapar. Esses vão escapar. Quando você vai, e aí a gente vai agora mais um pouco adiante, no Salmo 46 a 48, mas a gente vai voltar um pouquinho, né, no Salmo 44. Ô, professor. No Salmo 44. Veja, no professor. Salmo 44, no verso 9 a 14, por favor, vamos dar uma olhada para você ver como que essa voz... Eu não tô entendendo. Alô? Acho que o pastor João queria perguntar alguma coisa. Oi, João, diga, desculpa. João? Ih, caiu, deu ruim. Oi. Você queria falar alguma coisa? Oi. Sobre o Salmo 34, analisando aquela perspectiva que foi apresentada no início da aula, de que o saltério, ele abre a sua porta do saltério, Salmo 1 e Salmo 2, relacionando lei e Messias. Perfeito. E é interessante porque o Salmo 34, ele vai pegar, como é um salmo acróstico, vai pegar toda a lei e vai exaltar o poder da lei e a graça que há na lei, mostrando essa relação do que havia dito antes, né, sobre o Messias, sobre o ungido, que as nações se rebelam contra ele, Deus intervém em relação ao ungido. Aí no 34, na perseguição, na tentativa de Davi se fugir de Abimeleque, ele constrói um salmo exaltando a lei de Deus. Perfeito. Isso é muito interessante no salmo, essa relação é muito fantástica. É interessante. Lembra que o conceito, né, que a gente viu nas duas últimas aulas, né, como que temer a Deus está ligado diretamente à obediência aos mandamentos, né? Então, as duas coisas elas não podem fugir. Então, a submeter-se ao Messias é submeter-se às normas do Messias, do reino dele. Então, sim. Se você se sujeita a ele para te livrar do inimigo, você se sujeita a ele na sua vontade, né, revelada. E aí, consequentemente, a lei sempre vai ter esse peso muito forte nos salmos. Muito bem colocado. Vamos lá no Salmo 44, por favor, irmãos. Versos 9 a 14, por favor.
Mas agora nos rejeitastes e nos humilhastes, já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada. E os que nos odeiam, nos saquearam. Tu nos entregastes para sermos devorados como ovelhas e nos dispersastes entre as nações. Vendestes o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizestes motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste-nos de nós um opróbrio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo. O meu rosto está encoberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco sem que nos tivéssemos esquecido de ti, sem nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltou atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia tu nos entregastes e fizestes a nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobristes. É interessante, né? Veja o detalhe do texto, irmãos, né? Como essa linguagem ela é associada a uma justiça, aparentemente, e que eles praticavam, e de uma aparente injustiça da parte de Deus que fez isso com eles, não é? O que é interessante notar é que essa mesma linguagem é usada para Cristo no Isaías 53, já, homem de quem se virava o rosto, se balançava a cabeça, com esse termo, virava o rosto dele. É claro, é inequívoco que, por exemplo, no livro de Isaías, particularmente, né, Isaías vai descrever que o propósito de Deus enviá-los às nações seria tornar o nome dele conhecido entre as nações. Foi esse o propósito. Mas quando eles foram enviados para as nações, foi porque eles tinham pecado contra Deus. Então, eles foram um opróbrio. Por isso, então, que ele está falando de um rei messiânico que vai ser enviado às nações, fiel, que nunca pecou, e vai conquistar as nações para ele. Enquanto Israel, por outro lado, que deveria ir às nações como propósito de redimi-las, ele foi e foi motivo de chacota. Não é? Essa é a linguagem. Como eles não temeram a Deus, eles sofreram a condenação necessária. Não é? A condenação necessária. Tá 10 minutos aí de novo, né? Difícil a vida do crente. Provação em cima de provação. Agora o Dantas, ele tá com uma foto que parece que ele é novo mesmo. Eu acho, hein? Ai, ai. Agora tu tá com 35 anos, velho. Agora ele parece com 35 mesmo. Agora tá, tudo bem. R. Cadê tu, homem? E aí, daqui no banheiro rapidinho. Já chegou já os minutos, viu, R? Certo, eu vou fechar aqui. Deixa só mais 2 minutinhos aí antes de fechar, para não... Porque aí, Pronto. me espera só 2 minutinhos aí, irmão, para eu concluir essa parte, tá? Vamos lá. Vamos abrir aí, por favor, irmãos, Salmo 45, verso 2. Salmo 45, verso 2. És dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Veja, no Salmo 44, verso 17, diz, o salmista vai insistir que a derrota que eles sofreram não pode ser atribuída a algum pecado grande. Tudo então, isso aconteceu conosco. Não? No 44, 17, isso mesmo, pode ler. Tudo isso aconteceu conosco sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Aí no verso 23, veja só o que ele diz. Qual é a explicação que ele dá? Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Interessante. Vem no Salmo 45,
você vai ter no verso 2 a linguagem em que o Messias é descrito como um noivo. Né? Veja o verso 2. E és dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Então, imagina o seguinte, a pergunta dos judeus, a pergunta do Salmo 44 é uma pergunta muito parecida com aquela feita por Abacuque. Por que o Senhor permite que homens mais ímpios, mais injustos que nós, pratiquem tais coisas contra nós? Né? Alguma coisa nesse sentido aqui, o Salmo 44. E já o Salmo 45, né, parece que é um salmo que descreve um casamento real. Né? E aí ele vai te falar como tu és formoso, né? Tu és o mais formoso dentre os filhos dos homens. Isso é a linguagem que ele utiliza aqui. No verso 2, não é isso? Isso. Veja, veja só como é porque interessante. a versão que estou usando é NVI, viu, professor? Ah, ok. NVI, tá certo. Por isso que está um pouco diferente, né? Um Targum, ele vai interpretar esse texto da seguinte forma. Tua beleza, ó Rei Messias, excede a de todos os filhos dos homens. Um espírito de profecia é derramado sobre os teus lábios. Um espírito de profecia é derramado sobre os teus lábios. No verso 10 do mesmo texto, ele vai falar aqui dessa maneira. Veja lá, por favor. Ele vai se referir agora. Ouça, filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. E aqui, mais uma vez, ele vai chamar, e aqui a filha, né? Ele está falando a noiva, escuta, né? E, de novo, escuta, ó congregação de Israel, a lei do seu lábio e considera as obras maravilhosas de suas mãos. Interessante que Hebreus, no capítulo 1, verso 8 e 9, vai dar a interpretação clara desse texto. Veja lá, por favor. Hebreus 1, verso 8 e 9. Onde ele vai descrever claramente que a igreja é a noiva de Cristo. Tanto quanto, Hebreus né? 1, 8 e 9. 1, 8 e 9. ok. Mas a despeito do filho, diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre, o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo com óleo de alegria. Interessante, ele vai linkar aqui o reino dos céus com um casamento. Né? O reino dos céus com um casamento. E lembre-se que o grande ponto aqui que nós temos em tela, irmãos, né? O Salmo vai descrever que essa relação desses povos que se fará com o rei se dará por meio de um matrimônio. Né? E o Salmo 40, enquanto o Salmo 44 descreve a opressão de Israel por seus inimigos como sendo algo injusto, o Salmo 45 olha para a submissão, né, para a sua submissão ao rei Messias. E o Salmo 45 vai mostrar como eles precisam se submeter a esse rei. No verso 5 do Salmo 45, ele vai dizer: os povos se colocam debaixo da tua autoridade. Veja lá no verso 5 do Salmo 45. E aí essa submissão é colocada na forma de um casamento, né? Exatamente. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem as nações. Interessante. Agora veja o verso 12. Os povos de Tiro buscarão o teu favor
com, com graça, com gratidão. Veja lá, verso 12. A cidade de Tiro trará seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão o teu favor. O teu favor. E no 17, as nações te adorarão para sempre. Perpetuarei a tua lembrança por todas as nações, por isso as nações te louvarão para todo sempre. Veja interessante, mais uma vez, o conceito, como que aqui a obra da redenção, que é um casamento, ela se dá com todas as nações. Então, como a gente associa o Salmo 44 com 45, irmãos? Voltemos mais uma vez para a interpretação do Vesco. Ele diz o seguinte: depois da súplica do Salmo 44, né, que questionava acerca da possível rejeição de Israel por Yahvé, e apresentava o povo eleito como animais destinados para a morte. O Salmo 45 traz uma mensagem de esperança, né? E vai tratar da submissão ao reino messiânico. Isso, então, nos faz lembrar, diz ele, das promessas antigas e anuncia um futuro glorioso para um povo humilhado, não é, por um reino estrangeiro. O Messias vitorioso, o Messias, o sacerdote e rei vitorioso, reinará com lei e justiça. O seu povo se casará com ele. O Salmo 45 tem nos conduzido ao Templo de Jerusalém. E é acerca do templo que o Salmo 46 vai falar. Veja que coisa interessante. Ele nos leva à presença, à entrada no santuário, onde se dará, nas câmaras secretas, onde se dará o casamento. E aí, no Salmo 46, então, ele vem para falar exatamente da entrada em Jerusalém. Veja lá, o Salmo 46, os versículos 5 a 10, por favor. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, e ergue a paz e a terra